Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que está a mudar tudo: a transformação digital. Olá, sim, é verdade. A tecnologia e, claro, eventos recentes, como a pandemia, deram um empurrão enorme. Exato. Empresas, governo, toda a gente está a repensar a forma de operar. E nós vamos olhar para isso a fundo. Temos várias fontes interessantes, certo? Linux Play, Stella Viva, Procenge e um estudo da AWS Static com o IBGP. Isso mesmo. O foco vai ser, por um lado, nos benefícios da nuvem, que é o motor disto tudo. E, por outro, o lado B, digamos assim, os desafios de segurança que vêm com ela. Precisamente. Queremos perceber o porquê desta transformação ser tão crucial, o que ela implica na prática, nuvem, dados, agilidade e, claro, os riscos. Vamos a isso então? Começando pela base, a nuvem. A Linux Place diz que é mesmo o pilar e destaca logo a flexibilidade, a escalabilidade. Aquela capacidade de ajustar a infraestrutura de TI muito rapidamente, não é? Conforme o negócio precisa. Exato. E mencionam também a redução de custos. Menos hardware, menos manutenção física. Sim, isso é um ponto importante, mas vai muito além da poupança, acho eu. Como assim? Bem, o impacto no dia-a-dia, na forma de trabalhar é gigante. Pensemos no acesso remoto, na colaboração. Ah, sim. Fundamental durante a pandemia, como dizia o estudo da AWS Static. Exatamente. Poder aceder a tudo de qualquer lugar. As equipas a trabalhar juntas, mesmo à distância. A nuvem tornou isso possível em larga escala. Verdade. E depois há outra coisa, o potencial de análise. A nuvem oferece ferramentas poderosas de análise de dados, até inteligência artificial. Para tirar conclusões, tomar decisões Mais informadas. A Linux Place também fala disso. Sim, mas essa mesma conectividade toda já começa a levantar a questão dos riscos que vamos falar mais à frente. É um bom ponto de ligação. E, como dizias, a transformação é mais do que só tecnologia. A Procentes tem dados interessantes sobre isso. Sim, por exemplo, nos recursos humanos, dizem que mais da metade das empresas, 56%, estão a redesenhar processos para usar ferramentas digitais. IA, Big Data, E a automação também entra aí, não é? aumenta a eficiência, mas mexe com os empregos. Pois, mexe. Uns desaparecem, é verdade, mas outros novos surgem. Cientistas de dados, por exemplo, que a Procenge refere. O que nos leva à necessidade de novas competências. Eles falam de inteligência sistémica. O que é isso exatamente? É basicamente a capacidade de ver o todo. Como é que a tecnologia, os processos, as pessoas, como é que tudo isso se encaixa e interage. Uma visão mais holística e detalhada ao mesmo tempo. Percebo. Adaptabilidade no fundo. Aquela ideia da sobrevivência do mais adaptável, que a arte estética também reforça. Exatamente. E por detrás dessa adaptação, há mecanismos concretos a funcionar. Como quais? Bem, tomar decisões com base em dados, num mercado tão complexo, é vital, diz a Procenge, e depois as metodologias ágeis. Ah, Scrum, Lean Startup. A arte estética menciona isso. Foco no cliente, no cidadão, respostas rápidas. Isso. E ferramentas como os OKRs para alinhar toda a gente nos objetivos certos. Mas atenção, Sim. nada disto funciona sem uma mudança cultural a sério e uma liderança que puxe por essa transformação. A Art Static bate muito nesta tecla. Faz todo o sentido. Falamos de agilidade, dados, eficiência. Parece tudo ótimo. Mas Mas há sempre um mas. há sempre um mas. Toda esta conectividade, esta dependência de dados, traz riscos. A Linux Place já alertava, segurança é a preocupação número 1. E os números que a Tel Aviv News apresenta são impressionantes. 25 milhões de novos malwares. Por trimestre. É isso mesmo. Sim. E o custo global dos crimes cibernéticos? Mais de 400 mil milhões de dólares por ano. É astronómico. E descrevem os ataques como sendo planeados, silenciosos, difíceis de detectar. Exato. A gravidade disto tem vindo a crescer imenso. A Tel Aviv até mostra como o risco cibernético subiu nos rankings de risco globais. Era 12º em 2011, passou para 3º em 2013, segundo a Lloyds. Uau. E já em 2014, o Fórum Económico Mundial classificava-o como o 5º risco global. Portanto, não é de agora. E as defesas que tínhamos? Já não chegam. Claramente não. A Tel Aviv tem um gráfico que já mostrava isso, há 10 anos. Ninguém está imune. Por isso é que a consciencialização é tão importante. Aquela frase deles, não podemos proteger,
daquilo que não conhecemos. Uma técnica de TI precisa de programas de consciencialização sérios. Mas espera aí. Falamos da nuvem e de redução de custos lá atrás. Com estes custos potenciais de ciberataques tão altos, será que a conta ainda compensa? É uma tensão interessante essa. É verdade que os grandes fornecedores de nuvem, como diz o Linux Place, investem rios de dinheiro em segurança, provavelmente mais do que uma empresa sozinha conseguiria. Ok, oferecem um nível de base mais alto. Sim, mas a responsabilidade final, a vigilância constante, isso continua a ser da empresa. Não dá para desligar. Ou seja, não é uma poupança líquida garantida. É uma gestão de risco diferente. Exatamente. Ponderar os benefícios da nuvem, que são muitos, contra o investimento necessário em segurança e, lá está, em consciencialização para mitigar ameaças cada vez mais sofisticadas. Percebo. Bom, tentando resumir o essencial disto tudo. A transformação digital, impulsionada pela nuvem, abre portas à inovação, à eficiência. Isso é claro. Sem dúvida. Mas o que acho curioso é como a própria agilidade que a nuvem permite parece exigir depois as metodologias ágeis e essa tal inteligência sistémica. Não são coisas separadas. É uma ótima observação. Estão interligadas. São partes da mesma engrenagem de adaptação constante que o digital impõe. E os riscos de segurança? Não são um extra, são parte integrante desta nova forma de operar. Completamente. Fazem parte do pacote. E por isso a necessidade de segurança forte, de estratégias que antecipem problemas e de uma cultura de vigilância é mais crítica do que nunca. Fica então talvez uma pergunta final para pensarmos, baseada no que vimos nas fontes. Força. Com a automação e a inteligência artificial a avançarem tanto, a redesenharem funções, como vimos. Sim, a mudarem o que significa trabalhar. Exato. Que competências que são mesmo nossas, humanas, para além das técnicas, é que se vão tornar, absolutamente essenciais, insubstituíveis neste futuro cada vez mais digital? É uma excelente pergunta para ficarmos a matutar. O que é que a máquina não consegue mesmo fazer? Criatividade? Empatia? Pensamento crítico complexo? Talvez por aí. Fica a reflexão.